Vou passar aqui o microfone para ele. Já é para me falar? Ele apresentou e saiu correndo? Graças e paz, queridos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a Deus que me trouxe em paz. Foram 3 horas de viagem. Peguei trânsito, né? Saí de Bragança era às 4, cheguei aqui era às 7, certinho. Mas vim com alegria, vim com prazer, porque o Denner morou um tempo lá em Bragança, foi lá que a gente se conheceu, né? E foi um prazer ter essa comunhão com ele lá. E é um prazer estar numa igreja batista. Eu sei do comprometimento que as igrejas batistas têm com a palavra, em primeiro lugar, e com missões. E logo que eu cheguei aqui na igreja, o pessoal foi me apresentar ali o quadro de missões, e, por Jesuscidência, um dos casais ali que está ali no painel de vocês, eles eram da Comunidade da Graça, onde eu fui pastor também por muito tempo. Eles, inclusive a menina, hoje a mulher, né, foi aluna da minha esposa é professora. E eu vi ali o quadro, até mandei para a mãe deles, para a mãe dela, né? Falei assim, olha, eu vim ministrar aqui, que a mãe dela também é da Jesuscope, e olha aqui quem está no quadro de missões aqui, é a família, vocês conhecem como família Diniz, é isso? Então, são as Jesuscidências da vida, amém? Eu sou comerciante, eu tenho uma loja de som e acessórios para carro lá em Bragança, agora em outubro vai fazer 33 anos, e esse tema que foi passado para mim hoje, gestão de crise, 33 anos no comércio, já passei todo tipo de crise. Inclusive para você que é empreendedor, ou pretende ser, ou é um profissional aqui, desde quando abri meu negócio, quando eu abri, no ano que eu abri, me falaram assim, olha, você pegou a pior crise que tem. E de lá para cá, eu não sei qual que é a pior, porque passa uma, vem outra, passa outra, vem uma. Uma das piores, eu posso dizer, foi a pandemia. Essa foi terrível, nós fecharmos as portas, né? Todos nós acabamos de passar por ela. Então, é um comércio, né? Um comércio pequeno. Depois, eu fui ser vice-presidente do Conselho de Pastores em Bragança. Com esse trabalho que nós fazíamos na cidade do Conselho de Pastores, a gente desenvolveu um trabalho social lá. E eu comecei a me envolver para fazer esse trabalho social com reuniões com a prefeitura. E, por causa desse trabalho social, um prefeito, quando entrou lá, me convidou para ser secretário da assistência social do município, onde eu fui durante 4 anos, de 2013 a 2016. Aí me acrescentou ainda mais a experiência como gestor e gestão de crise. A Bíblia fala, no livro de Timóteo, orem pelas autoridades. É uma ordenança isso. E eu vou explicar para vocês uma experiência que eu tive. Precisa realmente orar pelas autoridades. E muito. Nós éramos 16 ou 17 secretários, né? Então, secretário da saúde, da assistência social, da educação, da segurança, do meio ambiente, de finanças, de obras, de serviço e tal. E às vezes nós nos reuníamos, os secretários todos, para tomar uma decisão. Bragança hoje tem 180 mil habitantes. Então, naquela mesa estava o prefeito, a vice-prefeita, os secretários e alguns chefes. Eram ali 20 e poucas pessoas que teriam que tomar uma decisão que poderia beneficiar 180 mil pessoas ou poderia prejudicar 180 mil pessoas. E tinha dias que a gente olhava assim e pensava assim, como que a gente vai resolver isso? A gente não sabia nem por onde começar. Imagino eu, na época da pandemia, as autoridades que tinham responsabilidade. Então, eu deixo para vocês essa experiência minha. Orem realmente pelas autoridades. Orem. E eu tive uma experiência de muitas vezes entrar na sala do prefeito, a principal sala dele, e eu, pelo Espírito de Deus, eu senti a presença da glória de Deus ali, e eu discerni que aquilo eram as orações que eram feitas. As orações que são feitas pelo prefeito, independente se ele é cristão ou não, para Deus abençoar ele, para Deus guiar ele, para Deus... E eu percebia que ali tinha uma atmosfera. Deus ouve essas orações e responde.
como eu disse, quando nós tomávamos decisões juntos ali, hoje, por exemplo, como um vereador, a gente aprova ou não aprova uma lei, a gente está decidindo uma cidade, e não é fácil. E hoje, eu estou como vereador em Bragança, né? Muitos anos eu fui pastor da Comunidade da Graça, hoje eu estou na Jesuscope, uma igreja conhecida, pastor Douglas Gonçalves. Eu fui um dos fundadores da igreja do pai do Douglas, que é o pastor Josué Gonçalves, um pastor muito conhecido no Brasil, porque ele ministra muito sobre família, principalmente dentro das Assembleias de Deus. O pastor Josué Gonçalves tem uma igreja em Bragança chamada Família Debaixo da Graça, e eu fui um dos fundadores junto com ele. Depois Deus me levou para a Comunidade da Graça, e hoje eu estou lá com o Douglas Gonçalves. Mas, acima de tudo, nós estamos no corpo de Cristo. Nós somos irmãos, né? A denominação é importante, nas suas características, no seu estilo, naquilo que Deus deu para cada um. Mas nós somos o corpo de Cristo. É importante nós termos essa noção para andarmos juntos. Então, esse tema de gestão de crise... também fui secretário durante 2 anos numa cidade pequena, ao lado de Bragança, chamada Vargem. Lá eu fui secretário de planejamento. Então, também adquiri uma grande experiência já em outra área, né? Em Bragança fui da assistência social, e em Vargem fui de planejamento. Então, a gente aprende... E quando eu estava na prefeitura de Vargem, foi quando deu a pandemia, de 2018 a 2020, que eu fiquei na prefeitura de Vargem. Então, eu pude estar dentro ali desse núcleo de tomada de decisões, se fecha, se abre, se distribui álcool gel, o que faz. Então, foi uma das grandes experiências que eu tive. Então, vamos compartilhar aqui a palavra de Deus. Eu vou pedir para que vocês abram comigo no Salmo 46. Salmo 46. Acharam? Diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Amém? O que esse salmo tem a ver com crise? Aparentemente nada, mas tem a ver tudo. Quando eu orava ao Senhor, perguntando o que eu falaria a respeito de gestão de crise, o Espírito Santo me trouxe, em primeiro lugar, para me falar sobre gestão das emoções na crise. Gestão das emoções na crise. E quando eu falar de crise aqui, você que perdeu o emprego, você que é um empresário, está com problemas, você que é um vendedor que não vende. Então, essas são crises que nós temos. Veja só, imagine aqui, vamos contextualizar. O que é um monte se transportar para o meio dos mares? Um tsunami? Talvez um tsunami que veio e cobriu tudo. Imagine a crise após esse tsunami passar. Pessoas mortas, casas invadidas, pessoas sem casas, imóveis destruídos. É um momento de crise extremo. Primeira coisa que a gente tem que fazer gestão na crise, e aí pelos anos de experiência que eu tenho no meu comércio, na minha vida, como secretário e hoje como vereador, nós temos que fazer gestão das emoções. A gente não pode perder a serenidade, nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder a esperança, nós não podemos perder o ânimo, porque se a gente perder isso, a gente vai sucumbir, a gente vai se render de vez. Porque dentro desse contexto, como eu falei, de uma catástrofe, porque aqui fala o seguinte, ó: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza.
Então, o salmista ele pintou um quadro extremo de algo extremamente caótico. Vamos imaginar, como eu disse, um tsunami. Mas o tsunami vem, muitas pessoas morrem, e depois que passa, quando abaixa as águas, aí que você vai ver o que aconteceu. Ou os terremotos, 3x2, a gente está vendo terremoto na televisão, dá aqueles 10 minutos de um terremoto e 30 dias tentando achar pessoas que ficou debaixo dos escombros. São gestões de crise. E o que, em primeiro lugar, que nós temos que ter nesse momento? Fé, esperança, serenidade. Porque aqui, conforme o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, depois que ele pinta, que ele desenha esse quadro de algo extremamente catastrófico, no versículo 4 ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E só como observação, em Jerusalém não tem rio. Então, essa é uma forma figurada, realmente, da presença de Deus em nossas vidas. O santuário das moradas do Altíssimo. Hoje, pelo Novo Testamento, isso daqui nós estamos falando do Velho, mas pelo Novo Testamento nós sabemos que a morada hoje de Deus somos nós. Nós somos o templo. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo, que não foi feito por mãos humanas, foi Deus que fez. Então, em meio à crise, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, que é o versículo 1, diz assim: Deus é o meu refúgio, é o meu esconderijo. Você está com um problema financeiro? Você está com um problema conjugal? Você está com um problema empresarial? Você está com um problema no governo? Eu que sou vereador hoje, nós temos que buscar, primeira coisa, refúgio em Deus. Buscar a presença de Deus. Buscar a sabedoria de Deus para resolver os problemas. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos entrar na lista de pessoas que tomam antidepressivos, antiolíticos, né? Acho que é o que toma antiolíticos, né? Que é o pessoal da ansiedade e outros mais. Porque o que está acontecendo hoje abala. O que nós passamos na pandemia, muitas pessoas pós-pandemia, veio a pandemia das doenças emocionais. Transtornos emocionais, ansiedade, depressão e assim por diante, suicídios. Então, a primeira coisa, nós temos que fazer gestão das nossas emoções. E nós que conhecemos a palavra de Deus, é buscar em Deus esse refúgio. Por isso que aqui fala, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós vamos estar protegidos, abrigados, amparados. Socorro bem presente na angústia. Muitas coisas, Deus não vai nos livrar de passar. O texto é claro, ele é um socorro, uma presença real, verdadeira, na angústia. Ele vai estar junto com a gente. Por exemplo, Deus mandou um recadinho para o mundo. Simplesmente ele fechou o mundo com um negócio que a gente não consegue nem enxergar, que é um tal chamado vírus. Não se tem outros relatos na história, até onde eu sei, de um mundo todo fechado de uma vez só. Está acontecendo hoje a guerra lá na Ucrânia e a Rússia, mas é lá. Nós não temos bomba estourando aqui, nós estamos bem longe. A gente sofre algumas influências do mercado, alguma coisinha assim e tal. Mas é lá que está acontecendo. Agora, a pandemia não. A pandemia pegou o mundo todo, ao mesmo tempo. E não tinha pobre, rico, nação mais poderosa, menos poderosa, pegou todo mundo. Então, todos nós passamos pela pandemia. Mas Deus foi o nosso socorro bem presente nesse momento de angústia. Alguns talvez perderam algum ente querido aqui, entendo isso. Mas aí é a soberania do Senhor, Ele sabe quem vai, quem fica, quem pode. Tem pessoas de 90 anos que teve Covid, ficou entubada e hoje está viva, e tem pessoas com 20 anos, teve Covid, ficou entubada e morreu. Aí é a soberania do Senhor. Mas Ele é presente. Nós não podemos nos desesperar. Eu quantas vezes, contas para pagar, boleto chegando, as vendas caindo, os compromissos vindo,
Se eu não tivesse uma fé em Deus, a gente se desespera, a tal ponto de querer tirar a vida, de desanimar, de entregar. Então, é muito importante, em meio à crise, a primeira gestão que nós temos que fazer, que o Espírito Santo me trouxe claro para falar com vocês, é fazer gestão das emoções. Senão a gente se desespera. Então, continuando aqui, versículo 5. Deus está no meio dela, está falando dessa cidade. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Então, nós temos que colocar a nossa fé em Deus. Preste atenção. Eu tenho começado a fazer uma oração, porque eu acho que nós estamos falhando como igreja de não fazer ela. Jesus ensinou, quando questionado... está lançando aqui, ótimo. Jesus, quando foi questionado como que se deveria orar, ele ensinou a oração do Pai Nosso, onde tem princípios ali. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Então, primeira coisa, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, reconhecer a grandeza do Senhor. Então, nos nossos momentos de oração, a gente tem que entrar na presença de Deus, adorando Ele, louvando Ele, declarando a grandeza que Ele é. Momento de adoração. Venha a nós o teu reino. Pedir sempre que Deus reine sobre nós, governe sobre nós, que o Espírito Santo nos guie em todas as coisas. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Vocês já pararam para prestar atenção que Jesus ensinou a pedir para Deus todo dia o pão nosso? Ele fala assim, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então, por exemplo, quem trabalha com venda, Senhor, eu preciso vender R$1.000 por dia. Senhor, abençoa o meu pão de hoje. Meu pão de hoje é R$1.000 de vendas. Um exemplo estou dando. Sabe, todo dia, porque para nós cristãos é uma guerra. Para as pessoas aí fora também, mas para nós pior ainda. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se o inimigo tem alguém para perseguir, somos nós. Porque se nós prosperarmos, se nós crescermos, o reino de Deus está sendo expandido, o nome do Senhor está sendo glorificado. Então nós temos um inimigo que quer impedir isso. Nós não devemos espiritualizar tudo, mas nós não podemos desprezar também as coisas espirituais, porque nós somos seres espirituais. Então nós temos que ter o equilíbrio nas coisas. Então, orar, Senhor, dá o pão nosso de cada dia. É colocar a fé em ação. É buscar em Deus, isso que ele promete aqui, Deus a ajudará ao romper da manhã. Por favor, põe aqui o versículo 46:5. Deixa eu ver a tradução que vocês têm aqui. Salmo 46:5. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Quer dizer, quando a gente for levantar para começar o nosso dia, Deus já vai, desde o primeiro momento, já nos ajudar, nos abençoar o trabalho das nossas mãos. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês, façam gestão das emoções no momento de crise. Busque refúgio em Deus. Busque palavras de Deus. As palavras que são para todos nós, que Deus vai nos abençoar, que o Senhor está conosco, que nós não seremos abalados, que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. A gente tem que ter isso em mente. Nós temos que ter os versículos bíblicos firmes na nossa mente, porque senão o diabo vem e rouba. Ele quer plantar, você não vai vencer. Você não é capaz, o seu negócio não vai prosperar, dessa vez o seu negócio vai fechar, essa crise vai te destruir. A gente ouve isso o tempo todo. E como que a gente se blinda disso? Confiando na palavra de Deus, naquilo que o Senhor se revelou na palavra dele. Se Ele disse aqui que Ele vai nos ajudar, alguém duvida que Ele vai? Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é soberano. Ainda que Ele permita algumas coisas na nossa vida, mas a permissão dEle tem um propósito. Se a gente entender os propósitos que Deus tem,
aquilo que nós estamos passando de crise vai se tornar em maturidade, em crescimento, amadurecimento para novas fases que Ele tem para as nossas vidas. Então, deu crise, você foi mandado embora, sua empresa despencou nas vendas, seus funcionários saíram, ou você, imagine a pessoa que fez todo o investimento. Estou citando a pandemia para a gente entender o que, trazer à memória momentos de crise que nós já passamos. Nós vencemos, pela graça do Senhor. Imagine você, estourou a pandemia em março de 2020. Você fez todo o investimento para dia 1º de abril abrir o seu negócio. Você alugou um lugar, você montou o negócio, você investiu, você contratou funcionário, de repente explode uma pandemia, um mês e pouco depois vem uma lei e fala assim, fecha tudo, ninguém pode ficar aberto. Já pensou que crise que essa pessoa passou? Que muitos passaram? Se ela não tiver uma sensatez, se ela não buscar um ponto de equilíbrio, ela se desespera da vida. E assim somos nós. Então, o que o Espírito quer deixar para vocês, em primeiro lugar, façam gestão das emoções. Busque a presença de Deus. Busque se fortalecer em Deus. Busque confiar em Deus, para que você não se desespere. Para que não comece o casal a brigar. Comece um a acusar o outro. A culpa é sua. Eu falei para você fazer aquilo. Eu disse que ia acontecer, você não me ouviu. Aí começa aquela discussão do casal. Às vezes o pai fala para o filho fala para o pai. Aí gera toda aquela contenda dentro de casa. Isso não ajuda em nada. Isso piora a situação, porque daí você está já trazendo uma carga que é do problema na empresa, no seu negócio, ou na sua empresa, no seu trabalho, seja o que for. E aí essas discussões, essas acusações vão piorar a situação da família. O que nós temos que fazer? Vamos orar junto. Vamos buscar uma palavra de Deus, vamos buscar orientação. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nesse momento. Que tudo está no controle de Deus. Deus é soberano. Nós não devemos de esquecer que pode fugir do nosso controle, mas do dele não. Jamais. Pegou o mundo todo de surpresa a pandemia, mas Deus já disse que nos finais dos tempos, um dos sinais da volta de Cristo eram as pestes, eram os terremotos, eram as guerras. Então, quando a gente olha para a palavra, é o cumprimento dela. Então, a gente não pode perder a noção que o Senhor é soberano na terra. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores sobre toda a terra. Às vezes nos pega de surpresa, Ele não. E outra coisa importante que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, Ele é Pai. O próprio Senhor Jesus disse, que pai que o filho pedir um pão vai dar uma pedra? Algumas traduções falam que vai dar um escorpião. Nós temos que sempre lembrar que Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é benignidade. Ele é Pai e nos ama. Se algo está acontecendo conosco, com certeza Ele estará conosco, como Ele prometeu aqui. Vai nos ajudar. Nós não podemos perder isso de referência. Amém, queridos? Eu pedi se você arranjasse um copo de água para mim, fazendo um favor. Está aqui. Você não abre para mim, porque eu tenho assim uma capacidade de abrir e espalhar toda a água. Faz favor. Agora, você fez gestão das emoções em meio à crise? Você está equilibrado? Você buscou a presença de Deus? Você está confiante que você vai sair dessa crise? Você está confiando em Deus que a sua empresa vai continuar crescendo, que ela vai continuar prosperando? Abram comigo agora em Provérbios, capítulo 24. A palavra oração, a gente pode dividir ela em duas partes. Orar, ação. Oração. Depois que a gente orou, que a gente buscou a Deus, que a gente se fortaleceu na nossa fé, na nossa esperança, nossa alma está com bom ânimo, nós temos que arregaçar a manga e partir para a ação.
Então, uma das coisas importantes na vida está aqui em Provérbios 24. Vocês conseguem jogar aqui, porque daí eu leio aqui, vocês acompanham na mesma tradução, pode ser? Provérbios 24, 3 e 4. O pessoal da mídia consegue fazer? Ó. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Volta para mim de novo, vamos ler junto de novo. Ó. Com a sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece, ela se firma, ela se consolida. E pelo conhecimento se encherão as câmaras, ou as dispensas, vamos traduzir dessa forma, com todos os bens preciosos e agradáveis. Veja só, se a gente está em crise no nosso trabalho, o que nós temos que fazer? Buscar conhecimento. Principalmente nos dias de hoje, que a tecnologia, as mudanças tecnológicas são muito rápidas. As gerações que estão vindo, elas têm um outro perfil de consumo, um outro perfil de relacionamento de consumidor e empresa. Então, se a gente não tiver atualizado nos dias de hoje, a gente vai perder no mercado, a gente vai ficando para trás. O conhecimento aqui, ele abrange todos os aspectos. O judeu é um povo próspero na terra, é um povo sábio na terra. Mais de 50% dos prêmios Nobel da Paz foram dados para judeus. Boa parte da riqueza do mundo está na mão de poucos judeus. Mas é um povo sábio, é um povo que busca conhecimento naquilo que ele faz. É um povo que busca informação. E muitas vezes a gente fez uma faculdade lá atrás, ou fez um curso que a empresa ofereceu, e depois nunca mais a gente se reciclou. Nunca mais a gente buscou um novo conhecimento, uma nova técnica, um novo método, ler um novo livro. Então a Bíblia nos orienta a buscar conhecimento, porque é através do conhecimento, é através da sabedoria que nós vamos edificar. Edificar significa levantar para cima. Os edifícios não são para cima. Certo, engenheiro? Edificar é levantar para cima. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar. A mulher sábia faz o seu lar crescer e ir para cima, não para baixo, ela não afunda, ela levanta para cima o lar, a mulher sábia. Então nós temos que buscar o conhecimento, a sabedoria, para que a gente tenha domínio do que a gente faz. Quem tem conhecimento, sai na frente. Por exemplo, está aí um dos principais temas hoje em dia, das divulgações, das propagandas, é a tal da inteligência artificial. Há uns 3, 4 meses, meu filho me chamou, ele trabalha no mercado digital. Ele falou, pai, olha isso daqui. Ele falou assim, peça aí para essa... Ele abriu lá o ChatGPT lá. Ele falou assim, peça para ele fazer um texto sobre alguma coisa de som para carro, que é o meu ramo. Aí a gente digitou, daqui a pouco ele começou assim, ó, a disparar textos, escrevendo assim, ó, porque essa inteligência artificial, ela busca milhares de informações daquele assunto em milésimos de segundo. Ela vai em bancos de dados do mundo todo, pegar a informação do que você pediu, e começa a dar para você textos, começa a dar para você informações a respeito daquilo, de milhares de bancos de informações, é mais ou menos o que a gente faz no Google. A gente não digita o Google, como que troca a fralda de criança. Aí o Google faz isso, faz aqui, passa a pomada e tal. Só que o Google dá para você 10, 15 lugares que você pode pesquisar, certo? A inteligência artificial, ela já pesquisa, já traz para você pronto. Ela vai em centenas de lugares buscar as informações daquilo, compila aquilo e dá para você.
O que acontece se nós não aprendermos a trabalhar com isso para aqueles que a inteligência artificial vai fazer diferença? O seu concorrente já está usando ela. O seu concorrente já está colocando a favor dela, a favor da empresa dele. Daqui a pouco, a hora que você perceber, se os clientes saíram, você está gastando mais para produzir um texto, pagando alguém para fazer, sendo que tem já um novo jeito de você fazer aquilo. Então, se nós não buscamos a informação, não buscamos o conhecimento, não buscamos aquilo que os aplicativos fazem, o aplicativo de tempo em tempo não tem que atualizar, porque senão ele fica pesado, ele fica lento, ele não tem certas utilidades que na atualização vêm para nós temos que ser pessoas que têm que se atualizar constantemente. Ontem eu estava rodando o Facebook, acho que o Instagram, e uma professora estava falando o seguinte: com toda a tecnologia que tem hoje, tudo que está disponível, uma das principais características de um bom empreendedor, de um bom funcionário, é a capacidade de aprender, desaprender e aprender de novo. Vocês compreenderam isso? É a capacidade de aprender, desaprender e aprender de novo. Porque às vezes a gente aprende, a vida toda eu fiz desse jeito, está difícil. Por exemplo, quando eu vinha para São Paulo, há 30 anos atrás, comprar coisas para o meu comércio, eu usava um mapa, eu abria o mapa e ficava ali na rua tal, vai para cá, vai para lá, parava no posto de gasolina. Hoje em dia a gente joga no Waze, ele traz a gente aqui, ó. Os frentistas pararam de dar informação. Nossa, o que eu parei em posto, pedir informação para frentista, o guia 4 rodas, vocês lembram do guia 4 rodas? Virava uma página, aí essa página aqui está ligada com a outra. Hoje você digita o endereço que você vai, te traz na porta. Ele escolhe o melhor caminho, escolhe o lugar que você não vai pagar pedágio. Tecnologia, que nós temos que colocar ao nosso dispor. Agora, se a gente não se atualiza, mas eu aprendi a usar o mapa, esse negócio de mexer no celular, nossa, é complicado. Você vai ficando cada vez mais para trás. Você vai cada vez mais perdendo o mercado. Então, nós temos que ter a capacidade hoje de aprender, desaprender, quer dizer, ser pessoas flexíveis. Aprendeu, até hoje a gente fez assim, daqui para frente a gente tem que fazer diferente, porque não vai funcionar mais. Então, a gente tem que ter a capacidade de desaprender e aprender de forma nova, usando as tecnologias de hoje, usando novos métodos, novos conhecimentos. Senão a gente vai ficando para trás. Por exemplo, vou dar um exemplo. Minha sogra tem acho que 74 anos. Ela manda WhatsApp para todo mundo. Ela conversa, ela tira foto, ela faz chamada de vídeo. A minha mãe não sabe nem mexer no celular. Então, no convívio com a família, a minha mãe foi ficando cada vez mais para trás. A minha sogra todo dia manda um negócio, alguém manda para ela, tira uma foto, ela interage, ela socializa. Vocês compreendem isso? Agora a pessoa fala assim, não, isso aqui é muito complicado, não sei o quê. Vai ficando ali um móvel de canto. E nos negócios não é diferente. Isso é um princípio. Eu citei, por exemplo, o caso da minha sogra, é uma questão familiar, mas a gente pode transportar isso para o trabalho. Aí tem alguém lá no seu trabalho, com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos, mas é uma pessoa que se atualiza. Ele vai ter o emprego dele, vai ter a empresa dele ativa. E tem jovem com 30 anos que está desatualizado. Então, veja só, um conselho bíblico para que as nossas câmaras se encham de todos os bens agradáveis, das riquezas. Buscar conhecimento, é pelo conhecimento. Você fez pegar o Denner aqui como exemplo, você fez uma faculdade de engenharia, faz uma pós-graduação. Faz um novo curso. O que a inteligência artificial pode colaborar com ele? Se ele não souber usar a inteligência artificial, daqui a pouco ele fica sem emprego. Porque no caso da engenharia é cálculo. A máquina faz cálculo mais rápido e melhor que a gente, que o ser humano. Ela esbarra em certas coisas. Mas em termos de cálculo estrutural, por exemplo, a máquina faz. Então, o buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, o entendimento é isso. Então, depois que você, em meio à crise,
Primeira coisa, busque a presença de Deus. Busque se fortalecer. Deu uma crise, seja ela qual for, busque a presença de Deus. O que Deus falou para Josué? Quando Josué ia conquistar a terra prometida. Porque o povo de Israel, na liderança de Moisés, conquistou as coisas espirituais. O povo montou o tabernáculo onde adorava a Deus, onde se faziam os sacrifícios. O povo recebeu a lei pelas mãos de Moisés, o líder espiritual. Só que chegou um momento que o povo já tinha as bases espirituais. Agora eles iam conquistar as coisas da terra prometida, as coisas que Deus quer abençoar os seus filhos aqui nessa terra. Porque quando Deus pensou em fazer um lugar para nós, Ele construiu a terra. A gente, quando se converte, a gente tem aquela visão assim, vou morar no céu, vou ser que nem anjo, ficar voando assim, carpinha na mão. Desculpa, o céu Deus fez e lá os anjos moram. Mas quando Ele pensou em nós, os filhos, Ele criou a terra. Tanto que vai ter novos céus e nova terra que desce. Que nós vamos viver aqui. A gente vai passar um tempo no céu, mas depois é aqui. Que Deus fez para nós aqui. Aqui, a terra, nós vamos desfrutar as delícias do Senhor. Então, quando o povo foi entrar na terra prometida, depois que o povo já tinha recebido as coisas espirituais, chegou o momento das coisas materiais. Deus levanta um líder, que é Josué, que era o líder das conquistas terrenas. E o que Deus falou para Josué? Medita na minha lei de dia e de noite. Medita na minha lei de dia e de noite, para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E falou para Josué, tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Então, depois que você fez a gestão de crise emocional, que você está com bom ânimo, você está com fé, busque conhecimento. Busque ser o especialista na sua área. Busque, você tem uma indústria, como produzir de forma diferente, quais os novos produtos que estão sendo utilizados no mundo para produzir aquilo que você produz, quais os novos equipamentos que podem produzir, as novas máquinas que podem produzir o que você produz. Se você tem um comércio, como fazer as instalações de um comércio agradável? Como treinar os funcionários, porque o comércio é muito relacionamento, né? Atender pessoas, comércio físico. Como você estruturar a sua empresa, que as pessoas, quando entrar nela, se sintam agradáveis, se sintam acolhidas, que logo de cara, assim, essa empresa deve ser boa, porque está tudo no lugar, está tudo limpo, o layout é bonito, as pessoas estão uniformizadas. Você entra no restaurante que a pessoa está com a roupa suja, você senta e come. Se você perceber que o pessoal está, aquele restaurante é imundo, chão sujo, os pratos gordurosos, você vai dar meia volta e vai embora. Agora entra no lugar que está tudo limpo, os garçons estão com aparência de coisa limpa, se a comida deve ser boa. Se você, por exemplo, hoje tem o mercado digital, as empresas estão fechando o espaço físico e vendendo cada vez mais por internet. Os bancos estão fechando. Na minha cidade tinha 4 Itaú, hoje só tem 2 agências Itaú. Tinha 3 agências Bradesco, hoje só tem 2. E daqui a pouco fecha mais uma. Por quê? Nós fazemos tudo por aqui, facilita para nós e para os bancos. Então a pessoa às vezes não está atenta, fala assim, eu quero ser um bancário. Eu vou fazer economia, vou fazer administração, vou fazer tal coisa, eu quero trabalhar a vida toda no banco. Meu amigo, os bancos estão indo no caminho inverso, eles estão fechando as agências. Cada vez você vai fazer mais por aplicativo. Por que José fez a diferença no Egito? Porque chegou um momento que o Egito tinha comida para abastecer o mundo, e todo o mundo teve que vir comer nas mãos do faraó. Porque através de José, Deus deu uma revelação para faraó do que ia acontecer. Ia vir fome. Então o que era para eles fazer? Plantar o máximo que eles pudessem e estocar.
eles tinham uma coisa muito importante: informação. Eles tinham, eles que eu falo, o faraó do Egito e no caso de José, eles tinham a informação que a crise ia vir. Vamos dizer que Deus tivesse revelado para alguém que viria a pandemia. E essa pessoa então começasse a estocar máscara, álcool em gel e aspirador. É aspirador mesmo, né? Ventilador. É ventilador pulmonar. Essa empresa ia abastecer o mundo, ia ficar trilionária. Porque ela tinha informação, certo? Só que a pandemia pegou todo mundo de uma vez só, não deu tempo. Mas no caso bíblico de José, ele tinha informação, trabalhou em cima dessa informação. Foram 7 anos que plantou, foi estocando em celeiros, fez mais celeiros para caber mais, e quando a fome veio, eles estavam preparados, porque eles tinham a informação e a ação. Não basta a gente ter informação, ter conhecimento e não colocar em prática. Então José tinha a informação, dada por Deus, lógico, mas ele teve ação, teve fé. Ele creu que aquilo era possível, que aquilo ia acontecer e trabalhou em cima disso. E aí explodiu de uma forma empreendedora, estou dizendo aqui. Faraó ficou mais rico do que já era, a tal ponto que as pessoas deram as terras dela em lugar da comida. Tinha informação, tinha conhecimento. Por favor, põe aqui na tela Provérbios 16, 16. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Parece que uma pessoa outro dia chegou para o Silvio Santos e falou o seguinte para o Silvio Santos, que é um judeu. Você não sabia, o Silvio Santos é judeu. O nome dele certo é Abravanel Sênior, o nome do Silvio Santos. Abravanel, e tudo que termina em Nel, Daniel, Miguel, tem Deus no nome, né? Deus é não sei o quê, Deus é não sei o quê. Silvio Santos, se você perdesse todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, o que ia acontecer com você? Ele falou assim: nada. Mas como nada? Se você ficasse pobre, você não tem problema. Eu recomeço tudo de novo. Sabe por quê? Porque eu sei o caminho de conquistar tudo de novo. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Quando a gente aprende o caminho da prosperidade, o caminho de ser um profissional bem-sucedido, você pode perder as coisas materiais, mas o conhecimento ninguém rouba de você. A única coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento, a sabedoria. Você perde tudo, você recomeça. Então, antes de adquirir o ouro, antes de adquirir a prata, é adquirir a sabedoria e adquirir a prudência. Porque com isso, a gente consegue as demais coisas. Então, a Bíblia, ela vai nos dando sabedoria de como ser conquistadores nessa terra, viver uma paz financeira, porque a gente vive às vezes no caos, né? Se vocês puderem projetar agora, fazendo um favor, Provérbios 8, do 14 ao 21. Em Provérbios 8, é a própria sabedoria falando. É um capítulo que a própria sabedoria se expressa ali em Provérbios. Diz assim, ó, a sabedoria dizendo: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Então nós temos que buscar a sabedoria. Nós temos que buscar o conhecimento. Dentro desse capítulo de Provérbios, diz que a sabedoria clama, ela grita pelas praças. Ouve quem quer. Presta atenção quem quer. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Veja, na palavra de Deus, a sabedoria está dizendo que a riqueza e a honra está com ela. Se nós não buscamos o conhecimento,
Se nós não buscamos a sabedoria, nós não vamos ter a honra, nós não vamos ter a prata, nós não vamos ter o melhor emprego. Outro dia, minha filha está, com a graça de Deus, ela termina a medicina agora em dezembro. Eu casei novo, tenho 53 anos, minha filha tem 23. E aí, ela com o namorado estava falando negócio de, mas você está querendo ganhar muito? Não, mas por que precisa ganhar tanto por mês, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei para a filha o seguinte, eu já fui dessa filosofia. Só que um dia eu cheguei à conclusão, eu tenho que trabalhar pelo menos 8 horas por dia. Se eu trabalhar 8 horas por dia e ganhar só 2.000, tá bom. Mas se eu trabalhar as mesmas 8 horas por dia e ganhar 20.000, não é melhor ganhar 20.000? Porque são 8 horas que eu vou ter que trabalhar. Então, entre você trabalhar 8 horas batido e ganhar 2.000, seja competente, seja o melhor no que você faz, trabalhe as mesmas 8 horas e ganhe 20.000. Isso é uma lógica, não é questão de buscar riqueza, não é buscar é ganância, ambição, não, é questão de inteligência. Nós temos 8 horas para trabalhar por dia, pelo menos. Se você é um excelente profissional, se você é uma pessoa que é requisitada no que você faz pela sua excelência, pela sua capacidade, se você tem um produto que todo mundo quer comprar porque ele é bom, ele não quebra, ou enfim, as qualidades do produto. Você vai vender ele por um valor agregado maior, consequentemente, você tem um lucro maior, vai desfrutar melhor disso. Não é questão de ganância, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro, não é isso, é questão às vezes de inteligência. Temos que tomar cuidado com a ganância, temos que tomar cuidado com a riqueza, é o que Deus falou para Josué, medita na minha lei de dia e de noite, porque você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Vocês acham que a pobreza, a miséria glorifica a Deus? Sejam sinceros comigo. Vocês já entraram na casa de uma pessoa que não tem o que comer? Que não tem roupa para vestir? Que a parede é preta de sujeira, porque ela não tem noção de limpeza, não tem produto de limpeza para limpar a casa? Isso glorifica a Deus? E muitas vezes a gente prega, eu já fiz isso. Eu não quero nada dessa terra, não quero as coisas materiais. Mas espera aí, a pobreza não glorifica a Deus. A miséria, a pessoa doente não tem o dinheiro para comprar um remédio. Uma criança está ali barriguda, não é porque a barriga está cheia de verme, não é de comida. Então, para a gente não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, nós temos que meditar na palavra de Deus e aceitar a revelação de Deus. É aquilo que eu disse para vocês. Nós temos que ter a capacidade de aprender, desaprender e aprender de novo. Porque até dentro do Evangelho a gente já ouviu muitas coisas contra o Evangelho da prosperidade e a favor ao Evangelho da miséria. Então, não é nenhum nem outro. Eu sou a favor do seguinte, você é um excelente profissional, pode ver, tem pintor, que você tem que esperar ele, quando ele tem agenda, e ele cobra mais caro que os outros, mas quando ele vai na sua casa, ele faz o serviço, ele pinta só a parede, não pinta o seu sofá, não pinta o seu cabelo, não pinta o seu cachorro, é só a parede que ele pinta. Ele é um bom profissional, e por ser bom profissional, ele cobra mais, ele ganha mais. Entende? Não é que é ganancioso, vale mais. Então, muitas coisas nós temos que estar atentos. Se vocês puderem voltar aqui lá no Provérbios 8, fazendo um favor. Olha aí, riquezas e honra estão comigo. Quem disse isso? O próprio Deus na sua palavra. Riqueza e honra estão comigo. Assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Então a sabedoria, a verdadeira prosperidade, ela vale mais que o ouro. O ouro você tem por causa da sua sabedoria e do seu conhecimento. O 20. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. 21. Para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu os encho os seus tesouros. O próprio Deus está falando que aqueles que buscam conhecimento, que buscam sabedoria, que são profissionais de excelência, eles vão ter honra, vão ter riqueza, vão ter prosperidade, porque a própria sabedoria vai dar isso para eles. Então, se fosse ruim, Deus ia dar?
Jó foi um homem que foi provado em tudo, ok? Tiraram tudo de Jó, e ele era um homem muito próspero. Depois, no capítulo 42, Deus diz que ia mudar o cativeiro de Jó e deu em dobro o que Jó tinha. Aí eu pergunto àqueles que são contra a prosperidade, não a teologia, mas a prosperidade, você prosperar porque você é capaz, você é inteligente, você é um profissional competente, o seu produto é diferente, a sua empresa é uma empresa diferente. Se fosse ruim, Deus ia dar em dobro o que Jó perdeu. Jó já tinha perdido, não tinha? E Jó falou uma coisa assim: antes eu conhecia de ouvir falar, não é isso? O texto não diz em Jó 42, o próprio Jó falando assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Então Jó teve uma experiência maravilhosa com Deus, um encontro com Deus maravilhoso. Talvez nós falassemos: agora não preciso de mais nada. Tudo que eu precisava na minha vida, eu encontrei que é Deus. Eu tive que perder as coisas materiais para encontrar com Deus. Beleza? Beleza? Ok? Vocês entenderam isso? Quem que quis dar em dobro para Jó? Quem? Jó pediu? E Deus deu em dobro. Então nós precisamos tomar cuidado. Porque às vezes o inimigo planta um pensamento na gente de miséria, de escassez, de dificuldade, de crise o tempo todo. De deserto, estou no deserto, estou em crise, estou na luta, estou na prova. A gente passa por essas coisas, por amadurecimento, por crescimento. Mas o objetivo de Deus é nos prosperar, porque a nossa prosperidade prospera outras pessoas. Um empresário bem-sucedido, ele dá emprego para outros. Um produto que explode de vender pela qualidade do produto, todo mundo está procurando aquele produto, gera emprego. Põe comida na casa do trabalhador, para as crianças do trabalhador. Então nós precisamos ficar atentos às vezes, porque a gente às vezes ouviu alguns ensinamentos que nos bloqueiam, nos limitam. São crenças limitantes. Não tem nada a ver com coach, é uma realidade. A gente crê de uma certa maneira que nos limita. Nós temos que prestar atenção na palavra. A palavra é o que nós temos que prestar atenção. Ela. Se o próprio Deus quis dar em dobro para um homem que já era rico, porque Jó tinha muito empregado, e aqueles empregados iam ter emprego de novo. E ainda ia ter outras pessoas que nunca tinham trabalhado para Jó e iam trabalhar agora. Amém? E para encerrar, Provérbios 27. 27, 23 e 24. Provérbios 27, 23 e 24. Olha outra sabedoria em Provérbios. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração. É importante nós, aí eu vou falar um pouco mais quem é um líder, seja o dono da empresa, seja o gerente, seja o coordenador de um departamento da empresa, o diretor. Conhecer o estado das ovelhas é ir lá no chão de fábrica e ver como as coisas estão acontecendo. Às vezes eu, como sou comerciante, às vezes ficar no balcão e atender o cliente, não deixar só para os meus funcionários atender. Aí eu vou encerrar com uma ilustração. Disse que um homem estava com um problema na sua fazenda. E ele chamou um sábio, falou para ele: olha, eu estou com dificuldade na minha fazenda, ela não está produzindo o que ela produzia antes, meus funcionários estão indo embora, e eu não sei mais o que fazer, eu estou perdendo muito dinheiro. O sábio falou para ele: você vai fazer o seguinte, pegou uma garrafa de água, encheu, falou assim: olha, essa água aqui, você vai fazer o seguinte com essa água. Você vai pegar ela durante uma semana e vai jogar um pouquinho dessa água em cada canto da sua fazenda, nos 4 cantos da sua fazenda. E depois de uma semana, você vai ver o resultado que essa água vai dar. O homem falou assim: nossa, esse homem é sábio, essa água deve ser uma água milagrosa. Aí ele pegou, o fazendeiro foi lá com aquela água, foi num canto da fazenda. Quando ele foi jogar água,
Ele olhou para a cerca, falou, caramba, essa cerca está quebrada. O gado está fugindo por aqui, por isso que eu estou perdendo dinheiro. Será que ninguém viu que a cerca está quebrada? Vou mandar consertar. Chamou o encarregado e disse, escuta, a cerca lá no setor está aberta, o gado está fugindo, vocês não viram isso? Aí ele pegou a água, foi no outro canto. A hora que ele foi derramar a água no outro canto, eu falei assim, ué, ninguém está regando aqui essa plantação? Está seca. Vai produzir como? Aí ele foi ver, os canos de irrigação não chegavam até lá. Você escuta, vocês não perceberam? Nós plantamos aqui milhares de sementes, mas se não regar não vai dar fruto. Vamos trazer água até aqui, vamos irrigar isso daqui para isso daqui produzir. Aí ele pegou a água, o sábio falou, nos 4 cantos da fazenda. Aí ele foi no outro canto, quando os trabalhadores estavam trabalhando, e ele foi passando e ouvindo os trabalhadores reclamando. Antes a gente tinha pão no café da tarde, agora não tem mais. Patrão era bom, agora não é mais. Aqueles funcionários não sabiam que o dono da fazenda era aquele senhor, porque não conhecia ele. Ele nunca tinha ido lá. E ele só ouvindo eles reclamando. Aí ele chamou o encarregado e disse, vem cá, por que não estão dando pão para eles no café da tarde? O encarregado antes de mim mandou cortar, quando eu assumi já não tinha, continuei. Disse, não, eu quero que você trate bem meus funcionários. Eu quero que eles comam bem para eles produzirem. Como que eles vão produzir fracos, sem comer? Pode dar o café da manhã reforçado, o café da tarde reforçado, uma boa comida. O que vocês acham que aconteceu depois de uma semana, esse homem jogando a tal da água nos 4 cantos da fazenda? Ele viu todos os problemas que estavam acontecendo. A cerca não estava consertada, o gado estava fugindo. A parte da fazenda, que era a plantação, não era irrigada, então plantava, não dava semente mesmo. Os funcionários, ele não conhecia, os funcionários não conheciam ele, estavam sendo maltratados, não produziam o que poderiam produzir se estivessem felizes. E aí Provérbios diz assim, volta no 23 para mim. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Às vezes a gente como empresário, a gente erra, ou como, por exemplo, um governante. O prefeito, o governador, ou eu, como já fui um secretário, se eu ficar fechado no gabinete, ar-condicionado, cafezinho pelas minhas secretárias, eu não vou saber o que está passando no povo. Deus me deu uma estratégia lá em Bragança, o Denner acompanhou o projeto que já está em prática, né? Eu comprei uma tenda daquelas que a gente leva na praia, aquelas sanfonadas, né? 2x2. Comprei um tapete bonito, daquele sintético, como se fosse grama sintética. Comprei cadeiras, uma mesinha, café. Eu vou no bairro, monto a minha tenda e atendo a população lá. Eu estou ouvindo o que as pessoas daquele bairro precisam. Eu, como vereador, eu tenho uma percepção. Andando pelo bairro, passando pelo bairro. Quem mora no bairro tem a real necessidade do bairro. Vou dar um exemplo. Tem um bairro lá que é chamado Parque dos Estados. O início dele foi o mutirão do CDHU, quando começou esse bairro. Tanto que chamava Nosso Teto, o nome popular, mas o nome no papel é Parque dos Estados, porque cada rua lá tem um nome de estado. Amazonas, Paraná, Santa Catarina e tal. E aí eu estava lá com a tenda, isso foi em fevereiro. Aí veio um senhor de 80 anos, viu lá, vereador, né? Assim, você é candidato? Eu falei assim, não, senhor, eu já sou vereador, eu vim aqui atender a população. O senhor tem alguma necessidade, tem alguma coisa que o senhor precisa aqui no bairro? Ele olhou para mim, tenho. Eu falei assim, eu tenho 80 anos, ele é mais ou menos da minha altura, eu tenho um pouco de dificuldade para andar. E aí, ali embaixo, tem uns degraus ali, que é 2 avenidas, e é assim, entre uma avenida e outra. Então tem um lance de escadas assim para você, da rua de cima para a rua de baixo, e na rua de baixo onde acontece a feira. Então, se você mora na rua de cima, você tem que descer os degraus para ir até a feira. Ele falou o seguinte, não tem corrimão. A hora que ele falou, bateu assim, verdade, não tem mesmo. Como um senhor de 80 anos que tem dificuldade de andar, vai na feira, descer e subir, às vezes, sem um corrimão. Uma coisa simples.
Eu já passei nesse bairro, nessa rua, nessas escadas, muitas e muitas vezes. Mas foi ouvindo uma pessoa que eu vi a real necessidade. Aí fiz um requerimento, conversei com o pessoal da prefeitura, instalaram lá o corrimão. Está lá. Mas por quê? Eu fui até os moradores. Eu fui ver o estado das ovelhas. Eu fui conhecer em loco. Então, o governante também, o prefeito, o vereador, o deputado, ele tem que ir até o povo. Ele tem que ouvir o povo, as reais necessidades do povo. Isso é muito importante. Então, se você tem uma empresa com X número de funcionários, de vez em quando saia do seu gabinete, saia da sua sala e vai lá, no meio do chão de fábrica, toma café junto com eles. Vai lá, encosta na máquina e veja como a máquina funciona, e vê se não está faltando uma chave especial para eles apertar um parafuso. Às vezes, se você é comerciante, atenda também os clientes. Faça você alguma coisa para você ver a dificuldade, porque às vezes a gente cobra dos funcionários, mas às vezes não vê a dificuldade que eles têm, porque está faltando uma ferramenta, está faltando uma máquina especializada, está faltando algo, e aí a coisa não acontece. Então procura conhecer o estado das suas ovelhas. Nessa ilustração da fazenda, a fazenda estava em crise, mas o que faltava? O dono caminhar por ela, porque tem um ditado aí, pelo menos lá em Bragança tem, que o porco só engorda debaixo do olho do dono. Quem conhece esse ditado aí? E muitos ditados populares é fruto da sabedoria popular. Não é que o dono, eu não gosto de falar que só o dono faz isso, porque tem muitos funcionários extremamente comprometidos com a empresa, extremamente dedicados. Mas nós temos a nossa responsabilidade, nós temos um olhar diferente. Porque Deus deu para nós aquilo como missão, vamos dizer assim, de gerir uma empresa, de gerar emprego, de gerar renda, de gerar lucro, de gerar imposto. Então, às vezes, o nosso olhar, que às vezes os funcionários não estão conseguindo enxergar, a gente, é aqui, ó, muda isso daqui. Agora, se a gente não vai, não se envolve, não está junto com eles. Eu ouvi muitas palestras do comandante Rolim. O comandante Rolim foi o fundador da TAM. Ele era um piloto de avião, saiu da empresa, comprou um teco-teco, não sei o avião especial, o nome... comprou um aviãozinho teco-teco e começou a fazer transporte. TAM é Táxi Aéreo de Marília. TAM. Táxi Aéreo de Marília, se não me engano é isso, TAM. E começou a fazer o transporte. Ele pilotava e foi crescendo, foi crescendo. Só que uma das filosofias dele, um dos diferencial dele, uma vez por semana, a hora que as pessoas iam entrar nos aviões da TAM, então, como ela é hoje, ele ficava na porta, cumprimentando os passageiros, e ouvindo as reclamações, as reivindicações e as sugestões dos clientes. E com isso ele foi corrigindo as falhas da empresa dele e foi crescendo. Mas ele estava ali, ó, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Foi um dos diferenciais do comandante Rolim, que fez a TAM ser o que a TAM é hoje. Então é muito importante a gente... E lógico, isso também serve para os pastores, né? O pastor que faz visita, o pastor que vai no comércio dos membros da igreja, vai lá orar, vai levar uma palavra profética. Seu irmão estava orando por você, Deus colocou isso no meu coração, para o seu negócio, para o seu trabalho, para os seus funcionários. Isso é importante também. O pastor que vai na casa, né? Fala assim, olha, quem quer que eu faça uma visita? Eu quero, pastor. Vai lá, senta com aquela família, ouve os problemas daquela família. Também para o lado espiritual também funciona. Amém, queridos? Bom, o que o Espírito Santo trouxe para mim falar para vocês era isso. Se eu passar, eu estou acrescentando. Então, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar com vocês aqui. Espero que esse trabalho prospere muito, porque a prosperidade de vocês é muito importante para manter aquele quadro de missões que está lá. Se nós não prosperarmos, como que nós vamos manter os missionários? Então, a prosperidade da nossa vida, os bens da nossa vida também tem que ter um propósito. Não apenas para mim, não apenas para sustentar minha família,
mas também para alcançar o reino de Deus, o seu investidor, o mantenedor. Tem pessoas, né, acho que aqui vocês falam isso também, mas nas Assembleias de Deus fala muito que missões você faz de 3 maneiras, né? De joelhos, com as mãos ofertando e com os pés indo. Não é isso? Então você às vezes é um grande empresário que tem uma missão de sustentar missionários. E o galardão vai também vir sobre você, sobre a sua empresa. Então se a gente tem aquela visão, vou crescer, vou prosperar, e parte disso eu vou investir na obra, como foi o Colgate. Vocês conhecem a história do Colgate? Um homem que não chegou a dar o dízimo. Ele fez o inverso, chegou um tempo na vida dele, acho que ele dava 80% do lucro, e ele só ficava com 20%. Investir em missões. Uma pessoa que Deus prosperou porque tinha o coração na obra. Então, eu vejo muita prosperidade nisso também. Primeiro, abençoar a nossa família. Se eu sou um pai de família, que eu sou próspero, então meus filhos não vão passar fome, eu vou pagar uma escola particular para que eles estudem bem, eu vou pagar um plano de saúde, então eu vou deixar que o governo fique livre para socorrer as famílias que mais precisam. Eu não vou usar dos serviços públicos, que Deus me deu condições. Se eu sou um empresário próspero, eu tenho que ter um coração no reino, eu tenho que ter um coração em almas, porque se eu prosperar, e eu, de certa forma, não colocar isso a serviço do reino para ganhar almas, tem alguma coisa que está no meu coração errada. Nós temos que ter uma sede de almas, e aí a gente contribuir como a gente puder. Amém, queridos? Obrigado, que Deus abençoe a todos. Olá, agora a gente vai abrir para o momento